E aí pessoal, me chamo Davinilton Aguiar, sou estudante de jornalismo da Unifor. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundo no Campus, programa da TV Unifor que deixa você por dentro de tudo que acontece aqui na nossa universidade. Oi gente, eu sou o Matheus Costa, também estudante de jornalismo. Hoje vamos saber mais sobre o programa Cidadania Ativa, promovido pelo Centro de Ciências Jurídicas. Também vamos conferir o evento Hackathon, promovida pela empresa M. Dias Brancos em parceria com a Universidade de Fortaleza. Você também vai ver uma matéria sobre o MBA em Empreendedorismo e Gestão do Terceiro Setor. Além disso, também teremos uma entrevista bastante especial. Tudo isso e muito mais agora, nesta edição do Mundo no Campus. Vem com a gente! O Programa de Cidadania Ativa é uma ação de extensão do curso de Direito ligado ao Centro de Ciências Jurídicas aqui da Unifor. São desenvolvidos projetos voluntários de responsabilidade social e ambiental em comunidades e é buscado principalmente a conscientização dos direitos e deveres do cidadão e a prática da cidadania. Cidadania Ativa é o programa de extensão do curso de Direito da Universidade de Fortaleza, que fomenta a responsabilidade socioambiental através de ações desenvolvidas por estudantes voluntários, que conta com a orientação de professores da instituição. Nós queremos que a pessoa seja um cidadão mais ativo, não só que ele exerça a sua cidadania, mas também que ele propague. De 2001 para cá, nós não paramos. Nem na época da pandemia, os projetos continuaram. Cerca de mais de 40 mil pessoas foram beneficiadas diretamente por nossos projetos e cerca de 5.500 alunos já também participaram como voluntários nossos. A gente contabiliza esses 40 mil beneficiados diretamente, mas quando a gente entrega uma cartilha, um panfleto para uma pessoa que está assistindo uma palestra nossa, essa pessoa propaga e aí chega em casa, mostra para muito mais. Então nós queremos que muitos outros milhares de pessoas foram alcançadas por algum projeto nosso. Entre as ações promovidas pelo programa, é possível destacar a realização de projetos que atuam juntamente com a comunidade para transformá-la positivamente. Os projetos, eles variam bastante de semestre a semestre. Tem alguns que permanecem, tem uns, por exemplo, o Brincando com Livros. É um projeto muito interessante que envolve direito e literatura. Nós desenvolvemos junto aos nossos alunos de direito todo um cuidado na escolha de uma obra literária voltada para crianças ou para adolescentes. Encenamos, né, essa obra literária e a partir daí temos discussões com as crianças sobre a ideia de justiça, de cidadania, de ética. Então esse é um projeto muito bonito, muito lúdico, que envolve não só o direito, mas a literatura e temos os alunos que desenvolvem também a oratória e o teatro e a música. Então, temos vários projetos, inclusive dessa natureza. O programa também tem um papel importante na formação acadêmica e cidadã dos estudantes envolvidos com os projetos. O Cidadania Ativa possibilita a gente agir dentro de realidades que não são tão privilegiadas para a gente trazer algo de bom. E além disso, eu também acredito que o Cidadania Ativa despertou em mim a questão do desenvolvimento da comunicação, porque dentro do projeto que atuo, a gente majoritariamente dá palestras a jovens de escola pública. Então a gente tem que falar, principalmente para jovens, tem que ter todo um manejo para chamar a atenção deles e manter eles conectados ao que estamos falando. E o produto que a gente vai apresentar para a sociedade vai ser um podcast falando sobre medidas para frear as mudanças climáticas, para poder a gente explicar quais efeitos essas mudanças estão causando na sociedade e como elas nos afetam no dia a dia. O projeto, ele traz para a gente uma responsabilidade que o curso de Direito exige de nós. O programa Cidadania Ativa é um exemplo de como o ambiente acadêmico pode contribuir para a transformação da sociedade. A Unifor tem se destacado na construção de um futuro melhor para todos. E para você que quer participar do projeto, as inscrições acontecem no final de cada semestre. Fique ligado! A Unifor vai inaugurar a primeira exposição em realidade virtual do Ceará, desenvolvido por alunos e colaboradores da universidade. No espaço cultural, os visitantes poderão assistir Nasli McFerrin, artista plástica piauiense radicada nos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo, explicando um pouco do seu processo criativo, aliando
tecnologia à arte. O projeto é um avanço significativo para ambas as áreas e promete oferecer experiência única para aqueles que desejam explorar o mundo virtual da arte contemporânea. A empresa M. Dias Branco realiza a primeira edição de seu hackathon em parceria com a Universidade de Fortaleza. O evento tem por finalidade estimular o conhecimento, o networking e o aprendizado entre os participantes. A repórter Misaele Silva traz mais detalhes. Um dia com muita troca de conhecimento e aprendizado. A primeira edição do Hackathon juntou profissionais da M. Dias Branco e alunos da Universidade de Fortaleza para debater assuntos atuais, como conhecimento em network, por exemplo. O objetivo desse evento é a aproximação com a academia, aproximar a empresa, a academia, trazer desafios de dentro da empresa, para que os estudantes estejam cada vez mais pensando no que acontece no mundo real. Então a gente está aqui para essa aproximação, para inovar junto com a academia e trazer grandes resultados e soluções. Para Ricardo Rebouças, gerente corporativo, eventos como esse trazem ideias novas para o mercado e também possibilita conhecer novas pessoas. Está trazendo aqui essa mente jovem, essa mente inovadora, essa vontade de criar, essa vontade de crescer e de realizar. Em parceria com a M. Dias Branco, o Unifor Hub também dá assistência aos estudantes da universidade e impulsiona novas experiências. O Hackathon vai até o dia 20 de maio. Ajudar ela a encontrar talentos aqui dentro da universidade. Então esse hackathon é exatamente para isso, né? Ela encobre alguns problemas que eles têm e aí os alunos vão poder resolver esses problemas. Mas no fim do dia, o grande objetivo é encontrar talentos, que está uma coisa muito difícil para grandes empresas. Aqui na universidade nós somos cheios de grandes talentos. É conectar de um jeito mais inovador, de um jeito mais colaborativo, mais mão na massa. Pesquisadores do Laboratório de Ciências de Dados e Inteligência Artificial da Unifor produziram um artigo relacionando casos de Covid-19 com o transporte público. Feito pelos profissionais Jorge de Araújo, Erneson de Oliveira e Vasco Furtado e com o nome de Desvendando os Caminhos do Covid-19 em uma grande cidade com base em dados de transporte público, a pesquisa foi feita em parceria com a Prefeitura de Fortaleza. A Unifor possui um MBA em Empreendedorismo Social e Gestão do Terceiro Setor. O curso visa capacitar profissionais que atuam no terceiro setor, serviços públicos e também em organizações privadas. O repórter Davi Frota mostra pra gente agora. A Universidade de Fortaleza oferece vários cursos para os alunos e um desses é o de MBA em Empreendedorismo Social e Gestão do Terceiro Setor. O curso tem como objetivo capacitar profissionais que atuam na área, como aconteceu com a empresária Érica Girão, que conseguiu abrir a sua própria empresa. O curso em si, ele foi fundamental para que eu possa gerir meus negócios, né? Como eu trabalho com empreendedorismo social, hoje sou empreendedora e tenho uma empresa de reformas direcionada para o público de baixa renda, então tudo que eu aprendi no curso de empreendedorismo na Unifor foi assim crucial, foi muito importante, me deu muito embasamento, eu pude, né, na verdade, absorver experiências de pessoas que já trabalhavam no terceiro setor, né, já há muitos anos no social, então foi assim fundamental para que eu possa, né, para que eu pudesse abrir minha empresa e hoje estar fazendo com que eu faça de uma forma tão eficiente. Um dos objetivos do curso é formar líderes e capacitá-los para uma gestão estratégica do terceiro setor. Mas para isso, alguns pontos são importantes. O primeiro nível é trabalhar esse empreendedor, ele com ele mesmo, nessa compreensão. E depois trabalhar a gestão. Unir autoconhecimento, a gestão da sua carreira, do seu propósito, com ferramentas de gestão, eu acho que faz toda a diferença e é o que o MBA da Unifor traz para quem quer ser empreendedor social ou já é, mas quer se capacitar. Os alunos estudam várias áreas durante o curso e isso contribui muito para que possam administrar os seus negócios sociais da melhor forma. A área de marketing também foi muito importante para mim dentro desse setor, a parte de inovação, que para mim também eu estava um pouco fora, né, do mercado, então ela trouxe para mim tudo que é inovação, o que está acontecendo hoje no Brasil, o que está acontecendo hoje no mundo. Então isso aí para mim foi muito importante para que eu pudesse ter mais elementos, com mais propriedade para abrir o meu próprio negócio. Essa área do empreendedorismo social tem crescido nos últimos anos e a expectativa é que ganhe ainda mais visibilidade. O social, agora com essa nova exigência do mercado, que os líderes sejam muito focados a ESG, né? Ou seja, eles têm que olhar ações ambientais, ações de governança, ações sociais,
né? Então, essa exigência junto às empresas, inclusive do segundo setor, que elas olhem para esse tripé que vão trazer mais sustentabilidade ao negócio, dá uma ênfase muito grande ao empreendedor social. Então, o social não é mais algo que as empresas precisam olhar ou seria bom olhar. O social agora é algo que as empresas têm a obrigação de olhar. As aulas do MBA acontecem no formato EAD ao vivo, o que permite a participação de alunos de todo o país. E se você tem interesse, nada melhor do que escutar o incentivo de quem já realizou o curso. Eu indico muito esse curso, indico muito procurar a coordenação do curso também, fica muito próximo ao aluno. Então eu só tenho realmente muita gratidão e reconhecimento por tudo que esse curso trouxe de bom para mim, para a minha vida. Chegou a hora do Campus em Foco, para você conferir a programação de tudo que acontece aqui na Unifor. E aí galera, beleza? Eu sou o Diogo Moreira, estudante de jornalismo aqui da Unifor, e chega mais que está começando mais um Campus em Foco. Para iniciar nossa programação, a Unifor promove a Semana Estratégica Trabalhista, em comemoração aos 80 anos da CLT, a consolidação das leis do trabalho. A iniciativa da Pós-Unifor em Direito e Processo do Trabalho contará com participação de professores da instituição e advogados. As palestras vão acontecer de 9 a 12 de maio, às 19 horas, de forma virtual, por meio do Google Meet. As inscrições estão abertas. O curso de Engenharia da Produção realiza o evento Consciência para a Qualidade no dia 25 de maio, aqui no Bloco A. Com o objetivo de compartilhar conhecimento e práticas de gestão para o sucesso das empresas, professores do curso e profissionais de mercado ministram as palestras. A programação acontece das 18 às 21h30. A Unifor aborda o combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes em evento no dia 17 de maio. A programação de palestras é uma parceria do Centro de Ciências Jurídicas da Unifor com a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente e a Perícia Forense do Estado do Ceará. O evento ocorre das 8 às 13 horas no auditório do Bloco H. Infelizmente, o Campus em Foco de hoje vai ficando por aqui. Mas não se esqueça que essas e outras informações estão em nosso site www.unifor.br. Siga a Unifor nas suas redes sociais, Twitter, LinkedIn, Facebook, o @UniforOficial, TikTok, Instagram e YouTube, o @UniforComunica. Fique agora com uma entrevista muito especial. Pessoal, na entrevista dessa semana estamos recebendo o Bruno Lessa, que é historiador, mestre, doutor e pós-doutor em administração com foco no empreendedorismo e inovação. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo ao nosso Espaço Mundo no Campus. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer te conhecer. É um prazer meu. Obrigado pelo convite, Misaele, obrigado pelo convite da TV Unifor como um todo e agradeço mais uma vez por ser chamado e poder colaborar. E para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber um pouco sobre a sua trajetória profissional e como a história e a administração se conectam. Bem, se eu te disser que, eu fiz administração depois. A minha primeira graduação, na verdade, foi em História. E eu me formei, né? E é interessante falar que a história, ela meio que transversaliza como eu vejo a administração. É como se eu tivesse meio que um DNA de historiador quando eu faço pesquisa e também quando eu penso na administração como um todo, porque a história ela vai te propiciar, ela vai te oportunizar a ver as coisas a partir não só do ponto de vista do gerencialismo, da gestão, mas também da perspectiva econômica, ajuda a gente a entender também melhor a questão de processos, como é que os processos se formam, ajuda a gente a entender também as pessoas no decorrer do tempo e, um dos recursos tangíveis mais importantes que a gente administra é a gente, né? Então, o estudo dessa ciência humana foi importante para que eu pudesse entender a ciência social que é a administração. E também até meus interesses de pesquisa também foram meio que direcionados nesse sentido. Então, eu vejo que a principal importância da história para mim e a conciliação dela com a administração vem nesse sentido, vem nessa capacidade de conseguir articular esses diferentes conhecimentos e uma pluralidade de conhecimentos que as pessoas pensam que não se conectam às vezes, mas tem toda a conexão. E muito interessante, de juntar essas duas áreas do conhecimento, e na sua trajetória e carreira, enfim, eu sei que você atua e fala muito de questões sociais, então como que isso está atrelado às organizações e de onde surgiu o seu interesse, a sua inclinação para esses assuntos? Bem,
quando eu entrei no mundo da administração, mas isso até antes mesmo como historiador, eu sempre gostei de participar de voluntariados, de movimentos sociais, de entender essa dinâmica da sociedade, né? Tem tudo a ver com o que a gente estuda. Porque às vezes as pessoas esquecem, na verdade não pensam, né? Elas esquecem que a administração é uma ciência social. Então você tem que estar antenado com com as questões que transversalizam a sociedade, como por exemplo o impacto das organizações e das suas operações na natureza, o fato de a gente ter uma história eivada por uma sociedade profundamente racializada, talvez a mais racializada do mundo. E todas essas questões, em maior ou menor grau, impactam a dinâmica das organizações. Então, preocupar-se com a questão social é administrar. Porque, vamos supor, hoje em dia nós temos dentro vamos falar isso mais à frente, mas falar um pouco do environment, social e governance, os chamados ESGs, né, ESGs, eles têm tudo a ver com essas questões sociais, que é a gestão não só da empresa voltada para os acionistas, mas para todos os stakeholders, né, essas partes interessadas que compõem a sociedade. Uhum. E justamente sobre essas práticas ESG que o senhor falou agora, assim, poderia explicar para a gente um pouquinho mais sobre essas práticas e como que isso se aplica no mercado? Sim, uma coisa que é fundamental para a gente pensar na administração é o chamado pensamento econômico. Dentro das várias definições possíveis existentes de economia, uma delas, a neoclássica, que eu vou falar agora, é que a economia e, por sua vez, de certa forma, a administração estudam a alocação ótima de recursos escassos, né? Aí, professor, quais recursos são escassos? Tempo, dinheiro, gente, né? Esses recursos são escassos. E os recursos naturais também. Não dá para a gente pensar que a gente conseguirá crescer ad infinito. Tá? Essa contradição constante de você promover crescimento e esses recursos são escassos, então como é que a gente vai realmente otimizar esse uso, né? Essa produção, esse consumo? Então, a partir ali da década de 70, com outros nomes, com outras roupagens, na verdade, as empresas e as organizações, as entidades multilaterais, como a ONU, enfim, começam a se preocupar em questões relativas ao chamado desenvolvimento sustentável. E esses debates eles vão evoluindo no decorrer das décadas, né? E as organizações vão, por uma série de escândalos e pressões sociais, começam a atentar o quão fundamental essas práticas relativas a um alinhamento com questões ambientais, o environment, com questões sociais, com preocupação com o entorno das organizações, por exemplo, que aí é o social, e por fim, transparência e uma governança corporativa saudável, transparente e democrática, né? Por isso governance. Então, assim, à medida que uma organização que ela se propõe hoje, na contemporaneidade, em ser ambientalmente responsável, socialmente responsável, né? Perdão pelo pleonasmo, e tem uma governança corporativa democrática e transparente, ela vai ter, isso já é cientificamente provado, tem farta literatura já mostrando isso, que ela vai ter acréscimos nas suas receitas, ela vai receber mais investimento. E os investidores, né, num esquema cíclico, procuram exatamente essas organizações porque sabem, olha, se essa empresa, o investidor ele não é ingênuo, ele consegue ver que se essa empresa ela se preocupa com essas questões ambientais, se ela se preocupa com a sua comunidade de entorno, com os seus stakeholders, e se ela tem uma governança democrática e transparente, eu posso investir nela porque eu vou ter meus retornos. Então, a partir daí, não na verdade a partir da década de 70, mas ali dos anos 2000, começam a surgir linhas de investimento direcionadas especificamente para empresas que têm, como eu posso dizer, linhas de ação, linhas de planejamento voltadas para essas áreas, né? Para atitudes que sejam ambientalmente responsáveis, amigáveis ao ambiente social e também que demonstrem ter uma governança corporativa, como eu posso dizer, transparente e democrática, né? O que essa transparência é fundamental. A gente está passando essa semana agora, estamos no dia 25 de novembro aqui, e essa semana, né, essas duas últimas semanas, nós tivemos um escândalo dentro do mercado de criptomoedas, protagonizado por uma empresa chamada FTX, que fundamentalmente foi mostrado, está sendo mostrado agora, né, durante essa semana, que a empresa não tinha transparência alguma. Né? Era uma empresa interessante, uma empresa até que se propagandeava, né? Se vendia como ambientalmente responsável, socialmente amigável e tal, mas ela era completamente obscura em termos de governança. E isso acabou estourando, né, nesse prejuízo de mais de 50 bilhões de dólares para os investidores dessa empresa. Então, assim,
o ESG, ele caminha na direção de poder mostrar para os investidores, para as empresas e para a sociedade que você pode ter empresas que atuam de forma consciente e que preservam não só o ambiente natural, mas vem a longo prazo a preservação da sociedade como um todo. Professor, e diante de tudo isso que o senhor estava explicando para a gente agora, sobre essa importância das empresas aderirem a essas práticas, como isso se conecta com a inclusão e diversidade? Perfeito. Quando há pouco nós falamos da questão do como a empresa ela demonstra para a sociedade que se preocupa com questões sociais. E a sociedade na qual a empresa está inserida, ela passa por transformações. E nós vivemos nos últimos 20 anos, assim, claro, esses movimentos sociais de igualdade de gênero, de raça, eles já existem há séculos, assim, mas eles começaram a ganhar espaço no debate público do Brasil depois da Constituição de 1988, principalmente. E as empresas notam que existe uma pressão da sociedade por uma inclusão dessas chamadas maiorias minorizadas. Professor, como assim maiorias minorizadas? Né? Você pensar que durante 350 anos, mais ou menos, 2/3 da população brasileira pertenciam virtualmente ao outro terço. Então, isso significa, e depois que essa população escravizada foi liberta, tiveram práticas dessa raça, dessa mistura étnico-racial, desse grupo étnico-racial, criminalizadas. Né? Durante muito tempo no Brasil, a capoeira, a umbanda, o candomblé, o samba foram criminalizados. Então não é só marginalizado, né? Porque marginalizado é aquilo que está à margem, mas não é ainda necessariamente crime. Então essas práticas foram criminalizadas. Então é necessário pensar como incluir, né, gradualmente e o mais rápido possível, né, da forma mais eficiente possível, esses grupos que foram excluídos da vivência em sociedade, né? Como a população LGBTQIA+, as mulheres, mesmo as mulheres brancas e fundamentalmente as mulheres pretas. Porque é um grupo que normalmente, né, assim como os PCDs, né, são grupos em geral, esses grupos como um todo, não as mulheres pretas especificamente apenas, mas também tem mais dificuldade de acessar a educação. Essas populações, né, no caso das mulheres pretas, estão mais normalmente delegadas ao trabalho doméstico. Então, é necessário que as organizações pensem como é que eu estabeleço políticas afirmativas, como as cotas, por exemplo, mas não apenas, que nos permitam incluir essas pessoas no seu rol. Então, a diversidade e inclusão hoje é uma pauta internacional, inclusive. Por exemplo, a nossa universidade, a Unifor, ela está iniciando um processo de acreditação internacional. E um dos critérios para ser acreditado internacionalmente, porque nós somos também uma organização, estamos inseridos nessa sociedade diversa, é o quão inclusivo e diverso nós somos enquanto universidade. Então, é uma pauta que ela é transversal ao mundo contemporâneo, consequentemente às organizações que estão inseridas nele, né? E por sua vez elas vão estar tendo que dialogar diretamente com os ESGs nesse sentido também. E com todas essas questões, o que a gente pode esperar dos novos modelos de negócios e relacionados a essas práticas do ESG e também quais as perspectivas aí para o mercado? Bom, eu penso que a priori o que a gente pode esperar são organizações que se preocupem com o bem-estar dos seus mais variados stakeholders, né? Seja os seus colaboradores, fornecedores, clientes, enfim, que toda essa população seja pautada pelas empresas. Algo que a gente pode esperar também é um alinhamento com as chamadas formas mais eficientes energeticamente de produção e de consumo da energia, né? Perdão o pleonasmo de novo. Por exemplo, como é que nós fazemos para gerar e consumir mais energia, as chamadas energias verdes, as energias ambientalmente responsáveis, amigáveis. Então é outro ponto também. Algo que nós devemos ver também no decorrer dos próximos anos são mais investimentos públicos, do setor público, me refiro dos governos, não apenas do governo brasileiro, mas de governos em geral e de organizações multilaterais, como a ONU, que eu acabei de citar, em editais de financiamento de pesquisas nesse sentido e de ações nesse sentido. Hoje é bem comum nós encontrarmos, por exemplo, editais que vão fomentar a pesquisa, capital humano voltado especificamente para mulheres de origem, vindas dos povos originários aqui no sul global, ou para mulheres pretas do sul global. Então, nesse sentido, é um caminho que nós vamos ver tanto no âmbito das empresas privadas, quanto, acredito sim, nos governos. E, aliás, e também vale ressaltar que para o terceiro setor, né, na sociedade civil organizada, o que eu acredito que já está acontecendo, na verdade, é uma melhor qualificação dessas organizações não governamentais, dessas organizações como um todo que compõem o terceiro setor.
porque para que elas consigam um investimento, vai ser necessário igualmente como eu posso dizer, essa conformidade com a seriedade que os ESGs, que os ESGs requerem. Então eu penso que nós vamos ter organizações mais eficientes, mais eficazes, mais efetivas e mais alinhadas com questões ambientais, com uma preocupação com o social e também mais transparentes no sentido da sua governança. Professor, muito obrigado pela conversa. E para quem se interessar mais sobre o assunto, quiser conferir mais conteúdo sobre o tema, onde a gente pode seguir o professor, saber mais do seu trabalho? Eu também escrevo mais sobre diversidade e inclusão, sobre empreendedorismo, que na verdade a minha área de pesquisa fundamentalmente hoje é empreendedorismo social, gestão no terceiro setor, mas também gestão pública, empresa privada. Então assim, eu dialogo com essas questões e eu costumo publicar meu texto tanto no LinkedIn, no Bruno de Souza Lessa, quanto no meu Instagram, @brunolessa85. Então, muito obrigada novamente, professor. Sigam lá o professor nas redes sociais. Então é isso, pessoal. O Mundo no Campus vai ficando por aqui e até a próxima.